Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. Vamos agora iniciar a situação de aprendizagem número 8, que é a aula 8, né? E o assunto que nós vamos tratar agora será relações em massa nas transformações químicas, conservação e proporção em massa. Mas lá no final desse volume aqui, dessa apostila, nós iremos ver que todo o conceito de conservação de massa vem de Dalton, lá no início do século passado, tá? E isso é extremamente importante para a química, porque é a partir da ideia de conservação de massa que você determina a quantidade exata de reagente que será necessário ser adicionado lá na produção, tá? E uma empresa que está fazendo, por exemplo, 30 toneladas de um produto não pode correr o erro, né, de estar perdendo matéria-prima. Se você pensar em 30 mil quilos de produto, 1% de 30 mil quilos de produto dá 300 quilos de material que vai ser perdido caso exista um erro desse tamanho, tá? Então, dando sequência aqui, nessa situação de aprendizagem, vamos estudar relações entre as massas de reagentes e produtos envolvidos nas transformações químicas. Vamos analisar os resultados de experimentos nos quais foram realizadas combustão do papel e da palha de aço. Então começa com uma exemplificação simples, tá? Que é a queima do papel e a queima da palha de aço. Recomendo a vocês que leiam o texto, né? E vamos diretamente para as respostas. Então, questão para análise do texto. Como você explica essas observações relacionadas à mudança de massa após a queima do papel e da palha de aço? Bom, galera, o que acontece? Na queima do papel, o papel ele é composto basicamente por carbono e hidrogênio, tá? Carbono vai queimar formando CO2, que é um gás. Hidrogênio vai queimar formando água, que é líquida. Mas como a temperatura da chama no papel chega a 200 a 300 graus, acaba saindo essa água na forma de vapor. Então, na queima do papel, a liberação na forma de vapor do quê? De CO2 e água, e esse é o motivo pelo qual a massa do papel diminui durante a queima. No caso da palha de aço, acontece o inverso. A palha de aço é formada por ferro, e quando ela queima com oxigênio, esse oxigênio que está no ar fixa no ferro, formando Fe2O3. E aí a massa da palha de aço aumenta ao invés de diminuir, que era o que esperava-se que acontecesse, tá? Lição de casa. Os alunos de uma sala de aula, ao analisarem o que ocorreu no experimento descrito na leitura e análise do texto, explicam que a queima do papel e da palha de aço da seguinte maneira: queima do papel. A massa final diminui porque um material produzido foi liberado do sistema. É muito comum na linguagem química, galera, utilizar a palavra sistema, tá? Então a gente fala sistema fechado, sistema aberto, entrou no sistema, saiu do sistema, tá? E a queima da palha de aço. A massa final aumentou porque algum material envolvido na transformação química não foi contabilizado pela balança. Realmente, quando a gente pesa a palha de aço, a gente não está contando que tem oxigênio em volta dela, que oxigênio é um gás, né, que a gente respira, inclusive. Você acha que essas ideias estão coerentes? Sim, galera, essas ideias estão coerentes, né? Agora faço uma boa explicação baseado nisso tudo que eu já falei para vocês e faço uma excelente resposta aqui na primeira questão. Segunda questão: se a queima do papel e a queima da palha de aço fossem realizadas em um sistema fechado, galera, quando eu falo sistema fechado, a gente até usa a palavra hermeticamente fechado, tá? Que quer dizer, nada entra, nada sai do sistema. Então, se o sistema estiver fechado, isso é, que não permite a troca de materiais com o meio, o que você acha que teria ocorrido com o nível da balança? Se eu colocar dentro de um frasco a palha de aço com oxigênio, né, e pesar e fazer de alguma forma aconteça a reação química lá dentro, a massa final vai ser exatamente a mesma da massa inicial, porque o sistema está fechado. Com a palha de aço, a mesma coisa, tá? Atividade 2. Conservação da massa, proporção em massa entre as espécies participantes das transformações químicas. 3 experimentos de combustão do carvão foram realizados em recipiente fechado, ou seja, num sistema fechado.
As massas foram medidas e anotadas na tabela a seguir. Analise a tabela e responda as questões propostas. Tá? Então vamos lá. Massa inicial dos reagentes. Reagente é quem vai reagir. E produto é o resultado da reação. Então nós temos duas colunas, reagentes e produtos, divididas em duas outras colunas. Tá? Então quem que é o reagente? Carvão e oxigênio. E o produto, dióxido de carbono e cinzas. E a energia liberada para cada um desses sistemas. Como é que eu sei que houve ou não conservação de massa? Vamos lá. Primeira questão. Some as massas dos reagentes da amostra 1 e some as massas dos produtos da amostra 1. Quem que é as massas dos reagentes? 150 mais 320. Então, 150 mais 320 vai dar quanto, galera? 470. 150 mais 320, 470. 442 mais 31 vai dar quanto? Vai dar 473. Vamos ver se está certo as nossas contas, galera. Então vamos lá. 442 mais 31 vai ser igual a 473. E 150 mais 320 igual a 470. Então nós ainda estamos bom de conta. 60 mais 128 vai dar quanto? Vamos lá. 60 mais 128, que é da amostra 2, vai dar 188. E 172 mais 12 vai dar 184, é isso? 23 mais 48 vai dar 23 mais 48, 23 mais 48, 71. E 66 mais 5 vai dar 71. Então vamos lá. Some os reagentes da amostra 1 e os produtos da amostra 1. Comparando os dois resultados, é possível dizer que a massa do sistema inicial permaneceu a mesma depois da combustão do carvão? Se não, a que pode ser atribuída essa diferença? Galera, seguinte. O que observa-se aqui é que a massa final é um pouco maior que a massa inicial. Isso é impossível de acontecer. Então vamos considerar essas 3 gramas a mais aqui como um erro de pesagem, ok? O mesmo na amostra 2. Considere essas 4 gramas a mais como um erro de pesagem. E na amostra 3 vocês podem observar que a pesagem foi coerente, tá? Então, na hora de responder, houve... A massa é a mesma? Não, a massa não é a mesma, mas ela se conserva, tá? Porque a diferença é devido a erro de pesagem. Questão 2. Compare as amostras dos reagentes da amostra 2 e a amostra 3. É possível dizer que a massa conservou após a combustão? É a mesma resposta. Amostra 2 e amostra 3, sim. Houve conservação, apesar de ter tido um pequeno erro de pesagem na amostra 2. Será que em outras transformações químicas a massa também se conserva? Vamos analisar 2 transformações químicas realizando um experimento. E aqui está o experimento, onde nós vamos colocar aqui numa garrafa PET um tubo de ensaio com bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio ou carbonato de sódio, tanto faz, qualquer um dos 3 pode servir aqui, com ácido clorídrico ou vinagre. E aqui nesse frasco nós vamos ter hidróxido de sódio e sulfato de cobre pentahidratado, tá? E aí vamos lá para o sistema 1, que é HCl, vou colocar HCl, tá? Mais NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Qual que é a descrição do aspecto visual? Ele é um sólido
mais um líquido, tá? Massa, vou colocar 10 gramas. Faz a reação acontecer, mistura os dois reagentes que estão lá dentro. E qual que é a descrição da peso do aspecto visual? Vai ser líquido mais líquido, que o bicarbonato vai se dissolver no ácido. E a massa fechada, 10 gramas. E depois que você abre, fica com 9,5 gramas. Galera, o que aconteceu aqui, ó, nesse frasco? Na hora que eu misturo o bicarbonato com ácido, ele efervesce e libera CO2. Esse CO2 fica confinado aqui dentro, num sistema fechado. Enquanto esse CO2 está confinado aqui no sistema fechado, a massa não tem alteração. Então a massa permanece com 10 gramas. Depois que eu abro o frasco, abro a garrafa, o gás que estava ali dentro, ele sai da garrafa. Então há uma diminuição da massa do sistema, quando o sistema passa a ser aberto. No exercício no experimento 2, nós temos lá que o aspecto visual são dois líquidos, então é o líquido mais líquido, tá? Porque o sulfato de cobre é líquido e o hidróxido de sódio são líquidos. Massa, eu vou colocar a mesma quantidade, 10 gramas. Descrição do aspecto visual final. Depois que eles se misturarem, vai formar um sólido gelatinoso azul. A gente já viu isso lá atrás. Então vai virar um sólido gelatinoso. Tá? Que cor? Azul. E a massa final, como não tem formação de gás, é a mesma, tá? Você considera que os dois fenômenos observados nesse experimento são transformações químicas? Sim, gente, com certeza, porque tem evidência. Efervescência é uma evidência. Mudança de estado sem envolver temperatura e mudança de cor também são evidências, que é o que acontece nos dois frascos. Em relação ao sistema ácido clorídrico e hidrogênio carbonato de sódio, calcule a diferença da massa entre a massa inicial e final. Bom, tá lá em cima, é só calcular. E B, a massa inicial e final da garrafa aberta. Só calcular, galera. Caso tenha sido usado hidrogênio carbonato de sódio nessa experiência, o fenômeno observado pode ser representado pela seguinte equação química: ácido clorídrico mais NaHCO3 libera água e CO2 que vai para a atmosfera e forma o sal cloreto de sódio. O termo AQ, tá vendo aqui, galera? AQ significa aquoso, S sólido, L líquido, G gasoso e AQ aquoso. Aquoso é quando está dissolvido em água. É possível dizer que a massa inicial e final na interação entre o ácido clorídrico e hidrogênio carbonato de sódio foram iguais? O que vocês acham, galera? É possível dizer isso? Sim ou não? Pensa um pouco aí. Então vamos lá. É possível dizer que a massa inicial e final na interação entre o ácido clorídrico e o hidrogênio carbonato de sódio foram iguais? Justifique sua resposta com base nos dados experimentais. Foram iguais? Sim, foram iguais. Por quê? Porque o sistema estava fechado, né, e houve a conservação de massa. Questão 5. Compare a massa inicial e final na interação do sulfato de cobre. Teve conservação de massa? Também teve conservação de massa, tá? Então faça a sua resposta aí, bem explicadinho. Como escolher as quantidades de reagentes para que não haja desperdício? Agora já é outra atividade, tá? Nas transformações químicas, para que não haja desperdício, é necessário que os reagentes sejam adicionados em uma proporção ideal.
Vamos aprender nesta atividade como calcular a massa de reagente que pode ser empregada sem a perda de material. E vamos para o exercício em sala de aula. Temos essa tabela, reação do carvão com oxigênio, novamente, formando dióxido de carbono e cinzas. Tá? Primeira, calcule a razão entre a massa de carvão que reagiu e a massa de cinzas formada para cada uma das amostras. Quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinzas em cada amostra? Os valores encontrados são próximos? Primeira coisa que vocês têm que saber em relação a fazer razão. A razão é uma divisão. Divisão entre quem? Entre o carvão e as cinzas. Então, galera, toda vez que tiver um texto pedindo para calcular a razão, essa razão vai ser sempre quem? Carvão, aqui ó, carvão dividido por cinzas, tá? Sempre o primeiro no texto vai em cima, sempre o primeiro no texto vai em cima na divisão e o segundo vai em baixo. Então vamos lá, pedindo para calcular a razão entre a massa de carvão que reagiu e de cinza formada em cada uma das três amostras. Então na primeira amostra nós temos o que, ó, 150 dividido por 31. Então vamos lá. 150 dividido por 31. 150 dividido por 31. Vai dar 4,84. 4,84. Na amostra 2, vamos lá, nós temos 60 dividido por 12, 60 dividido por 12, isso aqui vai ser igual a 60 dividido por 12, que é igual a 5. E na amostra 3 nós vamos ter o que? 23 dividido por 5. 23 dividido por 5, que vai ser igual a aproximadamente 5, né? Então vamos lá. 23 dividido por 5 igual a 4,6. Continuando, analise novamente a tabela, considerando as três amostras e responda as questões a seguir. Aproximadamente quantas vezes a massa de oxigênio é maior que a massa de carvão? O que ele está pedindo para fazer aqui? Fazer uma razão. Então vamos ver, ó. Os valores são próximos aqui? São, né? Agora na questão 2A aqui, ele quer saber quantas vezes a massa de oxigênio é maior que a massa de carvão. Então vamos fazer uma razão entre eles. Oxigênio dividido por carvão. Então vamos lá, 320 por 150. Na primeira aqui, ó, 320 dividido por 150. Lembrando que 320 é quem? Oxigênio. E o carvão 150. Então vamos ver lá. 320 dividido por 2,1. 2,1 vezes, tá?
2,1 vezes. Na 2. Vamos ver se segue a mesma proporção. 128 por 60. 128 dividido por 60. Então vamos ver quanto é que dá. 128 dividido por 60 vai ser igual a 128 dividido por 2,1. E a 3 aqui nós temos 48 por 23. Temos 48 dividido por 23. Vamos ver quanto é que dá. 48 dividido por 23 igual a 2,1 também, tá? Tô arredondando, tá, galera? Ó, 2,86 vai para 2,1. Questão B. Aproximadamente quantas vezes a massa de oxigênio é maior que a massa de cinzas? E aí você faz a mesma proporção entre massa de oxigênio e massa de cinzas. Oxigênio 320 por 31. Então vamos lá. Na 1, né? 320 dividido por 31. Então, vou pegar a calculadora. 320 dividido por 31 vai dar umas 10 vezes a mais, né? 10,3. Vai dar 10,3 vezes. Tá? Depois vocês fazem da 2 e da 3. Questão 3. Para cada um dos materiais, calcule a razão entre as amostras 1 e as amostras 2. O que você pode concluir? Então, a amostra 1 dividido pela amostra 2. Carvão, oxigênio, dióxido de carbono e cinzas. Então, vamos lá, ó. Carvão. Nós temos 150 dividido por 60 igual a 2,5. 2,5. Oxigênio. Oxigênio eu vou ter 320 por 128. 320, 128. 2,5. 2,5. Dióxido de carbono. 442 por 172. 442 dividido por 172 igual a 2,56. 2,56. Foi um pouquinho mais. E a massa de cinzas, 31 por 12. Vamos lá. 31 dividido por 12, que é igual a 2,58. 58. Questão 4. Para cada uma das amostras, calcule a razão entre a massa do carvão que reagiu e a quantidade de energia liberada na combustão. Você pode dizer sobre o valor obtido? Isso é interessante, hein? Ó, vamos lá. Quantidade de carvão pela quantidade de energia. Quantidade de carvão 150 para 1020 dividido por 1008.
ou 20. 0,147, é isso? Vamos lá. Então, carvão. Então, no experimento 1, deu 0,15, vai? Vamos arredondar. 0,15. Vamos ver nas outras agora. A outra é 60 por 410. 60 dividido por 410, que é igual a mesma coisa. Mostra 2 dá 0,15. A amostra 3 vocês fazem e respondam a questão, tá? O que pode se dizer sobre o valor obtido? Que, como a gente vem fazendo a razão entre várias proporções entre as três reações, a gente observou que toda a relação entre elas é a mesma. Com certeza a energia liberada pela quantidade de carvão tem que ser a mesma, tá? Lição de casa: sabendo-se que a combustão de 60 gramas de carvão requer 128 gramas de gás oxigênio e produz 12 gramas de cinza, que massa de cinza é formada na queima de 90 gramas de carvão e que massa de oxigênio é consumida nessas coisas. Então, ó, isso aqui, gente, dá para resolver por uma regra de 3 composta. Como é que a gente faz isso? Colocamos 3 valores. Então, eu tenho 60 gramas de carvão, que está para 128 gramas de oxigênio, que está para 12 gramas de cinzas, ok? E aí ele pergunta: que massa de cinzas é formada na queima de 90 gramas de carvão? Não é 60 gramas de carvão? Então, 90 gramas de carvão está para X de cinzas. Tá? Isso chama regra de 3 composta. X vai ser igual a 90 vezes 12 dividido por 60. Curiosidade, galera. Esse não está multiplicando esse, vai dividir por esse, então é a mesma coisa que esse está dividindo esse. Então o que eu posso fazer? Corta esses dois zeros aqui, ó. Então eu tenho 9 vezes 12 dividido por 6. Então 9 vezes 12 igual a 108 dividido por 6, que vai dar 18. Dá 18 gramas de cinzas, ok? 18 gramas de cinza. Que massa de oxigênio será consumida na combustão dessa massa de carvão? Então, eu tenho aqui os mesmos 90 gramas de carvão, só que agora está para oxigênio, que em vez de colocar X, vou colocar Y, tá? A forma de fazer a conta é a mesma. Então, meu Y aqui vai ser igual a 90 vezes 128 dividido por 60. Usa a mesma regra, tá? Não é 90 dividido por 60? Corta e corta lá, que já está cortado. Então, 9 vezes 128 dividido por 6. 9 vezes 128 dividido por 6. 192 gramas de olha que fácil, galera. O responsável técnico de um forno de calcinação de calcário elaborou um relatório sobre 3 últimas triagens na produção da cal. O relatório apresenta a seguinte tabela: 10, 5,6, 4,4, 11,2, X, né? Vou colocar um X bem pequenininho aqui, ó. X aqui, tá? Então eu não tenho esse, só achar o X aqui. Então 11,2 vezes 10 dividido por 5,6. Então vamos lá, ó. 11,2
vezes 10, que é fácil, né? 112 dividido por 5,6, que é igual a 20. Ok? Agora é o seguinte, aqui do lado de cá também não tem valor, então eu vou colocar aqui no cantinho y, tá? E aqui embaixo eu vou colocar z, para a gente não usar a mesma letra, tá? Então vamos lá. Eu não tenho esse aqui, só falta achar o y aqui. Então 11,2 vezes 4,4 dividido por 5,6. Agora, 10 para 20 não é o dobro, 5 para 11,6 não é o dobro, 4,4 o dobro é 8,8. Agora é o seguinte, aqui não tem que calcular, aqui de 20 para 12 fica meio complicado fazer de cabeça. Mas eu tenho três valores, esse, não é? Então 6,7 vezes 8,8, 6,7 vezes 8,8 dividido por 11,2, que vai dar, opa, 5, quanto? 0,3. Arredondando, né, galera? Ó, 5,26, 6 é maior do que 5, então arredonda 2 para cima, que vai virar 3. Como pode-se perceber, falta os dados, tá? Beleza, beleza. Identifique quais são os reagentes e produtos nesse processo. Qual que é o reagente e produto nesse processo? Reagente, calcário, produto, óxido de cálcio mais CO2, tá? Então, reagente e os produtos. Sabendo que a calcinação do calcário envolve consumo de energia, proponho uma equação química que represente a calcinação do calcário e inclua o termo energia na equação. Galera, isso foi visto lá na situação de aprendizagem número 1, mas vamos aqui, ó. CaCO3 vai se transformar em CO2 mais CaO, e para que isso se transforme nisso é necessário colocar energia, tá? Essa energia pode estar aqui ou pode estar somada aqui, tanto faz, mas eu prefiro essa representação aqui, ó. E ainda, de quebra, coloca a temperatura que acontece a reação química, que é 900 graus Celsius. Questão C. Determine os valores que faltam na tabela e complete-a. Mostre os cálculos realizados. Acabamos de fazer isso, né? Continuando. A combustão do etanol foi estudada em laboratório. E as massas de reagentes e produtos da combustão de duas amostras desse material foram registradas numa tabela. Então nós temos aqui etanol, oxigênio, gás carbônico, água, etanol em excesso e oxigênio em excesso. Então vamos ver. Analise a tabela e mostre que a massa se conservou na combustão da primeira amostra de etanol e apresente os cálculos e conclusões. Não sobrou 4 gramas de etanol? Então na realidade não reagiram 50 gramas de etanol. Então aqui, ó, etanol vai ser igual aqui, 50 menos 4. 50 menos 4. E 50 menos 4 vai dar quanto aqui? 46, né? Igual a 46. Agora sim, ó. Para cada 96 gramas de oxigênio são necessários 46 gramas de etanol, tá? E vai produzir 88 gramas de gás carbônico e 54 gramas de água. Perfeito, galera? Então vamos ver. 46 para 23, 23 mais 23 vai dar 46. Então 23 é metade de 46. Então esse oxigênio que está aqui está em excesso, está em falta, como é que está? Se foi 50 para 96, 23 vai ser quanto? Não vai ser 50, vai ser menos de 50. Então quanto que vai ser?
metade de 96. E metade de 96 é, no caso do oxigênio aqui, ó, oxigênio vai ser igual a 96 dividido por 2, que é a metade. Então 96 dividido por 2 vai dar 96 dividido por 2 igual a 48. Então aqui está errado, como aqui estava errado, aqui vai ser 48, ok? Agora 96 para 88, 88 metade vai dar 44, e metade de 54 vai dar 27. E tem excesso? Não tem. Quer dizer, tem excesso de oxigênio, né? Quantos? Sobrou 2 de oxigênio, não sobrou? 48 mais 2 vai dar 50. Beleza, galera? Entenderam? Questão B. Há excesso de oxigênio na combustão da segunda amostra? Sim, há excesso. Está aqui, ó, a gente acabou de calcular. C. Calcule a massa de gás carbônico e água. Já está calculado também. Questão 4. Sabe-se que 50 gramas de magnésio metálico e 0,33 gramas de oxigênio reagem completamente. Então, que massa de MgO? Não é 0,50 mais 0,33? Então, eu vou ter 0,50 mais 0,33 vai dar 83 gramas de MgO, ok? Que massa de O2 é necessária para reagir totalmente com gramos de magnésio? Então não tem aqui que a reação é 0,50. Opa, corram isso aqui. 50 gramas de magnésio está para 0,33 gramas de O2 e ele quer saber 1 grama de magnésio. 0,50, 1,0 gramas de magnésio está para X. Galera, não precisa nem fazer conta, né? Olha aí. Se 0,50 está para 0,33, 1 grama é o dobro, não é isso? 1,0 grama é o dobro, está para o dobro de oxigênio, que é 0,66 gramas de O2. O que se espera que aconteça se 2 gramas de magnésio reagirem com 2 gramas de oxigênio? Gente, análise simples. Não precisa de mais magnésio do que oxigênio? Precisa. Então, se tiver 2 gramas de magnésio e 2 gramas de oxigênio, quem que vai estar faltando? Magnésio ou oxigênio? Vai estar faltando magnésio, né? Então, o que espera que aconteça? Que falte magnésio. Não é isso? Beleza, galera? Entenderam? Vou falar de novo, hein? 0,50 gramas de magnésio está para 33 de oxigênio, ou seja, precisa de mais magnésio do que oxigênio. Então, se a mesma quantidade é a mesma, vai faltar quem? Vai faltar quem precisa de maior quantidade, que é o magnésio, que a gente chama de reagente limitante. Releitura do problema inicial. Exercício em sala de aula. Retome a análise dos resultados dos experimentos obtidos na queima do papel da palha de aço e preencha a tabela a seguir com a ajuda do seu professor que sou idiota. Quais são os reagentes do papel? Reagentes do papel é carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Mais oxigênio. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, pensando que o papel é formado de celulose, celulose é um polímero de açúcar, e açúcar tem essa fórmula aqui, ó, C6H12O6 mais oxigênio vai formar CO2 mais H2O.
Ó, e a palha de aço vocês sabem, né? Reagentes: ferro mais oxigênio virando óxido de ferro, que é F2O3. Explique por que a massa medida diminui na queda do papel e aumenta na palha de aço. A gente já discutiu lá atrás, é só responder. A massa se conservou nas duas combustões? Explique sua resposta. Boa pergunta, galera. A conservação de massa, ela sempre vai existir, porque nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Agora, se existia material fora do sistema que entrou no sistema, que é o caso aqui da queima da palha de aço, o oxigênio estava no ar e ele passou a fazer parte do produto, você tem a sensação que não houve conservação de massa, mas a massa se conservou sim, tá? E o inverso é verdadeiro na queima do papel. Sempre é importante vocês estarem dando uma olhada no Aprendendo a Aprender. Essa dica aqui está relacionada com extintores de incêndio. Anote a classe do extintor, o tipo de material inflamável que pode ser usado e procure saber qual que é a substância contida em cada tipo de extintor. Legal isso aqui. Sejam honestos com a aprendizagem de vocês, façam o que eu aprendi bem feito. Um forte abraço e até a próxima!